Hoje o tema é a continuação do capítulo Autorrealização, do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Vamos aqui ver a introdução de um texto de Emmanuel, extraído do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel, 1 Coríntios 3:9. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano, para a eternidade. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. O trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então vamos fazer aqui alguns comentários para iniciarmos o tema autorrealização. Emmanuel, claro, ele sempre nos convida ao autoexame e à reflexão. Então ele começa dizendo: se já conheces os benefícios de Jesus, no condicional para que a gente reflita se de fato conhece. És colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. A proposta da doutrina espírita para todos nós, ela se diversifica muito da que habitualmente a gente andou vivenciando, ora, por exemplo, no protestantismo, ora no catolicismo. Porque de uma forma muito ampla, a religião cristã estabeleceu, através de um entendimento literal da Bíblia, a definição de que o reino dos céus, o reino de Deus, boa tarde, vem para o homem como uma proposta cuja realização chega pronta, do alto. Então se espera, por exemplo, através de uma leitura literal do Apocalipse, que a nova Jerusalém venha do céu, implantada na terra, aonde, de certa maneira, os seguidores do Cristo, eles não teriam muito o que fazer na terra, exceto, normalmente, salvar-se do poder do diabo ou da perdição de seguir o caminho oposto ao do Cristo. Mas já no conceito e no entendimento espírita, nós somos chamados, boa tarde, a ter uma posição ativa, participativa na sedimentação e na realização do reino de Deus entre nós. Por isso é que Emmanuel começa aqui colocando de que nós devemos, se conhecemos os benefícios de Jesus, nós somos colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Ou seja, o Espiritismo, trazendo a nós a essência da revelação do Cristo, nos propõe a sermos ativos coparticipantes dessa implantação. Curioso de tudo é que, pelo que nós percebemos numa leitura da Bíblia, do livro Atos dos Apóstolos, era esse o papel que os apóstolos faziam de forma desafiadora, inclusive colocando a própria vida em risco. E não de achar que tudo estava pronto, que os que tivessem de ser salvos seriam salvos e os que não tivessem estariam perdidos. Então, a proposta que hoje a gente vivencia no Espiritismo, em essência, é aquela mesma que foi vivida no cristianismo primitivo, onde aqueles que aceitaram aderir ao Evangelho do Cristo regaçaram as mangas para um trabalho ativo na terra mesmo. Não é no reino dos céus e não é depois da morte física, mas na terra de imediato. Continuando aqui, Emmanuel diz: o serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal, boa vontade para com todos. O trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Em essência, toda a proposta de despertamento espiritual que o Cristo trouxe e que nós temos agora
à luz da doutrina espírita, o renascer daquela essência do Evangelho, o que nós temos hoje é o estímulo máximo da vivência do bem, da caridade e do serviço nas suas mais variadas possibilidades, inclusive como antídoto ideal ao egoísmo, ao orgulho, à prepotência, a todos aqueles valores que estão tão associados aos valores egocêntricos ou da personalidade transitória que estamos vivendo na Terra. Como a gente vai percebendo, estudar e aprofundar o entendimento do que Emmanuel traz sempre leva ao que hoje nós estamos aqui trabalhando nos estudos de Joana de Ângeles. Porque quando Emmanuel aqui diz que o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia, é o antídoto aos valores do egocentrismo, do materialismo e, sobretudo, de todos os seus derivados, todos os seus filhos, que estão desde a inveja, a prepotência, ao orgulho e todos aqueles que, em essência, nós temos aprendido nesses estudos de Joana de Ângeles a trabalhar eles e a superá-los. Então é isso que nós temos nessa análise rápida desse texto, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vamos então prosseguir com esse tema autorrealização que iniciamos na semana passada. É bom lembrarmos o enfoque muito importante que existe no entendimento do seguinte, autorrealização à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que nós estamos estudando aqui, é diferente da autorrealização proposta pela psicologia comum ou pelo mundo materialista. Não é a realização em termos do alcance dos objetivos puramente materiais, de termos inclusive uma personalidade forte e resoluta para enfrentar, num clima de vitória, os conflitos e os problemas do mundo material. Aqui o trabalho dessa autorrealização é no enfoque do espírito imortal, dos valores mais importantes que transcendem a esfera física e que dizem respeito ao espírito imortal. Mas vamos continuar. Paramos aqui, esse é o primeiro slide. Na semana passada, praticamente nós começamos o assunto. Apesar de ter sido durante todo o estudo, mas nós analisamos muito pouco. Hoje nós iremos analisar mais a profundo. É provável que esse tema ainda não se esgote hoje. Então, não precisamos ficar ansiosos ou achar que, se não vimos na semana anterior, teremos dificuldade de entender o que iremos estudar hoje. Então, começa aqui dizendo o seguinte: são muitos os fatores de perturbação que agridem o indivíduo, tais como as constrições emocionais, resultantes das aspirações, dos receios e da insegurança, da timidez e outros tantos de natureza psicogênica que se desenvolvem sorrateiramente na personalidade. Veja, hoje, normalmente nós temos um cafezinho que hoje não tem. Então o alimento é puramente espiritual, mas temos água se alguém tiver sede física de água. Mas o direcionamento nosso hoje vai ser todo aqui em cima do estudo de Joana, mais de 1 hora. Então, o primeiro ponto aqui importante: são muitos os fatores de perturbação que agridem o indivíduo. E vejam, isso não tem exceção.
todos nós, espíritos encarnados na Terra, mundo de provas e expiações, que trazemos um passado cheio de conflitos, de problemas, de desequilíbrios, somos aqui, damos de cara com a série de fatores que passarão a nos atingir. Como aqui é colocado, fatores de perturbação. Resultantes de quê? Aspirações, receios, insegurança, timidez, tudo isso como fatores que às vezes não têm a causa na educação e na vivência da nossa infância atual. É claro que à luz da psicologia comum, tudo se procura encontrar uma causa na experiência atual, nem que seja durante o período fetal. Mas a psicologia, por não avançar nas questões normalmente do inconsciente profundo ou das vidas passadas, tenta resolver tudo o que é problemática que a criatura passe olhando o contexto só da vida atual. E se consegue resolver certos problemas, mas muitas vezes não. Porque há determinados problemas na área da emoção, do psiquismo, que, face à origem, está lá no passado de outras encarnações, não é alcançado pela psicologia tradicional. O objetivo maior, que eu quero inclusive relembrar aqui a todos nós, é que perante o conhecimento da psicologia de Joana de Ângeles, nos é proposto a possibilidade de sermos nós os próprios terapeutas das questões e dificuldades que nós mesmos vivenciamos, com exceção de certas patologias na área do psiquismo. Mas se a gente, em termos de relativo equilíbrio, está dentro daquele quadro comum das neuroses e dos conflitos aos quais toda a humanidade está inserida, até certo ponto, conhecendo bem o Espiritismo e conhecendo agora a psicologia de Joana de Ângeles, nós somos habilitados a resolver. Claro que desde que o queiramos, porque há muitos fatores, inclusive nós estaremos estudando ainda hoje, que atrela a suposta definição de querer. Porque muitas vezes a gente quer, mas na verdade a gente age contra. Muitas vezes a pessoa, o que ela mais deseja é um relacionamento, por exemplo, afetivo, equilibrado e seguro. Mas quando menos se pensa, as atitudes, os pensamentos vão de encontro. E vão de encontro justamente por fatores que dizem respeito ao passado mal resolvido. E esse passado abrange as questões das vidas anteriores. Mas seja qual for o passado que nós tivermos, seja quais forem os desequilíbrios que hoje podem nos importunar, se estamos numa linha de relativo equilíbrio, a gente pode resolver, desde que realmente a gente queira utilizar as ferramentas que o Espiritismo oferece e que a psicologia espírita preenche ou completa. Porque temos que reconhecer que várias atitudes e posicionamentos que agora nós podemos ter consciência de tomar, estudando os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, sem conhecer essas obras, possivelmente teríamos muito maior dificuldades em tomar. É esse fator que nós temos que ver. Bom, voltando aqui ainda ao texto. E outros tantos de natureza psicogênica. Psicogênica é porque, às vezes, a origem desses conflitos, dessas constrições emocionais, tem fatores a ver com o psiquismo ou tem fatores a ver, de certa forma, com os fatores ligados à estrutura orgânica e, sobretudo, ao nosso sistema nervoso. As questões que estão profundamente associadas entre corpo espiritual e o sistema nervoso, e que, de certa forma, também podem ser resolvidos
através das técnicas que nós estaremos aprendendo de uma forma assim mais reforçada nesse estudo que estamos iniciando do livro O Despertar do Espírito. Bom, continuando, próximo slide. A própria personalidade, não poucas vezes, apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus, que ora se sobrepõem ao ego, ora se caracterizam como identidade dominante. A busca da harmonia, a integração dos comportamentos díspares em uma unidade bem delineada são o ideal da psicossíntese. Então, vejam que coisa. É relativamente comum na personalidade nossa nós termos esses conflitos de vários eus e que tentam se sobrepor à estrutura do nosso próprio ego e ora se caracterizando como identidade dominante. Como é essa situação? Isso é assim. Com exceção dos fatores psicóticos doentios, como as esquizofrenias, como distúrbios que, de certa forma, fogem do absoluto controle do indivíduo, nós temos, devido ao passado que não foi apagado, nós temos fatores no nosso inconsciente que, vez ou outra, principalmente quando enfrentamos pressões ou quando enfrentamos uma situação difícil e inesperada, esses fatores podem emergir e fazer tomarmos atitudes absurdas que jamais pensaríamos em tomar. Há pessoas que por exemplo, no uso da razão, elas dizem: como é que alguém pode reagir a um assalto? A pessoa vai ser assaltada, tem que entregar tudo. Não tem que pensar em reagir. Reagir por coisas materiais e quando olha, coloca em risco a própria vida. E às vezes a pessoa diz isso de forma convicta, até o momento em que ela seja assaltada. E de repente ela se veja tomando uma atitude que ela jamais admitiria alguém tomar. E quando olha, ela toma. Porque diante de uma situação de impacto, de tensão incomum, é justamente aí onde é possível emergir eus do passado, atitudes que antes a pessoa já andou tomando, e quando olha, numa situação como essa, assim, um desastre. Uma situação de assalto poder ocorrer até uma tragédia. Então eu citei assalto, isso pode ser qualquer situação. Pode ser no âmbito do relacionamento afetivo, familiar, em qualquer área. Quando você é pressionado muito, se você não tiver trabalhado suficientemente bem, isso que nós temos aqui procurado despertar a questão do eu profundo, da percepção da vida em um clima espiritual mais estável, se a gente não estiver trabalhando isso, a gente pode ser vítima da gente mesmo. Daqueles fatores lá de trás que emergem e quando olha a gente faz uma coisa que diz assim: meu Deus, se eu tivesse pensado 2 vezes, eu não teria feito. Então, a busca da harmonia, a integração dos comportamentos díspares, dos comportamentos que se conflitam, em uma unidade bem delineada, são o ideal da psicossíntese. Essa psicossíntese é uma escola em psicologia. Só que aqui nós iremos ver, à luz da psicologia espírita, com o contexto que Joana de Ângeles traz. No livro Despertar do Espírito, quem o tiver, esse aqui é o modelo de capa antiga, esclarece que a psicossíntese foi fundada por Roberto Assagioli, que é um italiano,
isso no começo do século passado, e que o objetivo maior é justamente de fazer esse trabalho no qual se consiga superar esses conflitos de eus. Por isso o próprio nome, psicossíntese, de fato, eles poderem ser transcendidos. Claro que, perante o material que nós iremos trabalhar de Joana de Ângeles, o aprofundamento disso é bem maior à luz da psicologia espírita. Continuando. A psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura, conforme define Roberto Assagioli. Vamos entender aqui um pouco esse desdobramento. Então, o eu superior, que é aquele que de fato está associado ao que nós aprendemos aqui como sendo o self, o eu profundo, o Cristo dentro de nós, né? Os fatores que nos associam à divindade, eles, e isso nós não podemos fugir, nós estamos dentro desses fatores. E quando a personalidade nossa, a nossa forma de agir no dia a dia se conflita, é de onde surge esse campo minado para os eus do passado emergir. Porque é assim, para que a gente entenda bem essa situação. Antes de termos encarnado, sobretudo já detendo certa maturidade de ordem espiritual, à luz da doutrina espírita, todos nós que hoje estamos conhecendo o Espiritismo, fomos coparticipantes na definição e na escolha das principais provas que estamos vivenciando na atual encarnação. Os fatores de amadurecimento trazido à luz de dezenas e dezenas de reencarnação nos trouxeram a possibilidade de ser coparticipantes para a atual reencarnação desses fatores. Então vejam, quando nós partimos do mundo espiritual para essa encarnação, tudo estava certinho. Nós sabíamos, em termos de definições, o que seria mais importante de realizar, concordamos em realizar, amparo e assistência espiritual foram definidos e embarcamos no novo corpo físico. O problema todo é que ao embarcar no corpo físico, nós topamos com uma série de fatores contextuais que só na encarnação é que a gente sabe. Quando a gente está fora dela, esses fatores não existem. É por isso que no plano espiritual, o espírito, ele, se pudesse, quando ele está bem conscientizado, ele diria assim: eu quero todas as provas, tudo de uma vez só. Porque lá ele está de uma forma que não é quando ele está encarnado. Normalmente, quando nós estamos encarnados, o próprio contexto vibratório do planeta, os próprios fatores nos quais a impregnação com o psiquismo associado ao sistema nervoso novo, a um corpo e a um cérebro novo, abre um campo de realidade que é diferente. Em termos comparativos assim, bem chulos, é semelhante àquilo que eu citei da pessoa que tem convicção de não reagir em um assalto, só que quando está diante de um assalto, ela reage de forma diferente. Porque no contexto do assalto, a história é outra. Assim acontece com a maioria de nós quando encarna. Antes de encarnar, estava tudo certo e definido. Assistência espiritual, maturidade espiritual já conquistada. Então, vamos embarcar que vai dar certo. Até o barco entrar no mar. E até entrar na encarnação. Quando entra na encarnação, aí emerge uma série de fatores. Desde os fatores
do próprio plano físico que nós estamos, até os fatores do psiquismo profundo, que quando estávamos na espiritualidade, esses fatores estavam afastados e tranquilos. Para nós termos uma ideia, no livro, por exemplo, Ação e Reação, do Espírito André Luiz, e também no livro Os Mensageiros, para que um espírito desencarnado ele tenha acesso, normalmente espíritos no nível mediano como nós, para ele ter acesso ao que ele fez em outras encarnações, só se ele se submeter a um tratamento magnético semelhante ao que seria aqui entre nós uma sessão com um terapeuta de regressão de memória. Porque senão lá no plano espiritual olha, se nós nos lembrássemos das encarnações anteriores, a gente não dava conta. A gente ficaria perturbado. Quer durante a encarnação, quer quando a gente volta para o plano espiritual. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, normalmente, o acesso que a gente tem é a encarnação anterior. As mais antigas, graças a Deus, só se for através de um tratamento. Porque senão a gente não tem acesso. Então, antes de vir para a atual encarnação, a gente se definiu, estava tudo certo. E quando a gente emerge, aí os fatores do inconsciente profundo podem emergir. Eis o problema. E é por isso, voltando aqui ao texto, que há esse conflito. Porque se não houvesse, era tudo bem certinho. Só que aí, como é que... Vejamos bem como é a situação. Estava até tentando me lembrar de um ponto facilitador. Por exemplo, a pessoa que aceita vir com a faculdade mediúnica ostensiva para trabalho no bem, a fim de resolver diversas questões perturbadoras do passado dela. Ela encarna, já nasce com a predisposição para a mediunidade ostensiva, que ela quer resolver muitas coisas do passado dela. Isso é ótimo, desde que ela encontre um centro espírita, um grupo espírita afinado, onde ela consiga trabalhar essas coisas da melhor forma possível. Ótimo, se for assim. Porque se não for assim, você sabe o que é que vai acontecer com uma pessoa dessa, muitas vezes? Ser internada, como louca, ou entrar num tratamento psiquiátrico indefinível, que ela não dá conta. Então, veja, assim também, de uma forma ampla, as leis divinas facultam que emerjam, até certo ponto, conflitos da personalidade nossa que a gente pode resolver positivamente. Não é que a gente não pode resolver, a gente pode resolver. Por isso é que eles emergem. Então não é um acaso, não é uma zebra, que enquanto a gente não trabalhar suficientemente o despertamento do eu profundo, a gente tenha conflitos de eus, a gente tenha conflitos de emoções, a gente tem dias que se sente triste, que se sente alegre, pode ser por influência espiritual, pode não ser. É normal. Para a maioria da humanidade é normal. Para nós que estamos levando a sério os fatores espirituais, é que esses tipos de conflitos e de certa infelicidade não precisa estar acontecendo mais. Eles não têm mais valores para nos oferecer, desde que a gente, de fato, queira se espiritualizar profundamente. Porque enquanto a gente não quiser se espirituar profundamente, a gente vai estar imerso no mundo de conflitos, tá? Onde muitas vezes nós não iremos saber lidar bem com o dinheiro, não iremos saber lidar bem com um relacionamento afetivo sadio. Aonde a gente estiver, a gente vai perturbar, porque a gente é perturbado interiormente e não se decidiu por resolver as questões pelo lado espiritual. Então, é essencial para o êxito da nossa encarnação atual o máximo de compromisso que a gente tenha
em se espiritualizar, a fim de resolver quase que na totalidade esses conflitos aí. Para a psicologia convencional, ela topa com o limite, a vida atual. Para a psicologia de Joana de Ângeles não há limite, porque muitas vezes as questões dos conflitos dos eus são de outras encarnações, podem ser resolvidos, a gente vai ver mais adiante, com as técnicas de meditação, prece e da psicossíntese à luz da doutrina espírita. Corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo progressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. Então, o superconsciente é o self, é o eu profundo, é o Cristo dentro de nós, quando de fato ele está atuante. Então, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência. Porque esses conteúdos da própria consciência, onde as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos, todos eles estão atrelados à concepção do ego e do personalismo que morre a cada encarnação. Todos os fatores que são perturbadores para nós são fatores da ilusão do corpo, ora do corpo físico, ora do corpo psíquico, em termos de ego. Porque veja, alguém pode estar enfrentando uma perda grande, tanto pode ser no campo material como no campo afetivo. Essa perda, ela afeta uma área sensorial da pessoa, que ou ligada aos seus sentidos físicos ou aos seus sentidos psíquicos, representa uma interpretação neuronal em termos reais e ilusórios. Porque, em essência, a vida, em essência, ela é espiritual. O que, de fato, faz com que nós reencarnemos e desencarnemos sem perder a individualidade é esse fator de imortalidade que nós temos em nós, que transcende a personalidade. Imaginemos que alguns de nós que estamos aqui reunidos, na encarnação anterior, pode ter encarnado em uma apresentação física e psíquica oposta à sexualidade que está usando agora. Totalmente, e que não é causador de conflito nenhum, mas que é totalmente diferente do que você está vivenciando agora. E você não perdeu esse fio de individualidade que vai sendo construído ao longo das encarnações. Mas você não pode confundir ele com o ego, nem com o personalismo. É no ego e no personalismo que está a carga de sofrimento que a gente curte pela percepção materialista no mundo de provas e expiações. A carga de sofrimento maior que a gente tem, toda ela, a carga assim, em termos de essenciais, ela existe, sabe por quê? Porque a gente duvida de que é imortal. E a gente tem tudo para duvidar, sabe por quê? Porque, em essência, a imortalidade, que inclusive nós estamos trabalhando aqui, ela não tem nada a ver com as identificações que a gente tem nessa vida atual. Gostos, tendências trazidas da educação dos pais, daquilo que a gente curtiu por causa de certas amizades.
que a gente teve, aquelas amizades nos trouxeram fatores de gostos ou de tendências que teriam sido outras, se outras fossem as amizades. Então você imagina, a gente vai perder isso. Está em processo de transformação. E as pessoas que são materialistas dizem, então, eu estou perdido. Porque as pessoas que são materialistas dizem, e agora? Eu vou perder isso. E só por quê? E a gente pode dizer a elas, sabe o que é que sobra para as pessoas materialistas quando perde isso? Sobra nada. E é por isso que elas desencarnam sem aceitar a própria desencarnação e muitas vezes ficam no plano espiritual sem aceitar que lá está. Porque elas não construíram nada em termos de individualidade profunda. Por isso é que o Espiritismo trabalha tanto em cima da prática, da vivência da caridade profunda e autêntica. Porque todas as nossas atitudes de caridade profunda e autêntica, elas dão força, vida à individualidade, que permanece depois da morte do corpo. É por isso que as pessoas que de fato vivenciam um nível de prática do bem de forma autêntica, essas aí acreditam, mesmo que elas achem que não, na imortalidade. Porque as próprias atitudes e ações delas dão crédito disso. Mas se a pessoa só tem atitudes e ações na área do materialismo, vinculado aos sentidos físicos, e vai perder quando desencarnar, e aí? É de ter medo. É por isso que tem esse medo. Porque, olha, o medo natural da própria desencarnação, que está na lei de destruição, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, esse medo, ele é preventivo. Mas sabe por que é preventivo? Por causa da infantilidade espiritual da humanidade. Em mundos onde o despertamento espiritual atinge um nível de estabilidade e convicção, a lei de destruição perde até a sua importância. Porque naturalmente os espíritos vivem convictos de que são eternos. Os espíritos em mundos mais evoluídos do que a Terra. E isso não causa problema nenhum. Aqui na Terra, para a grande maioria que está encarnado, e que não se abriu a possibilidade de despertamento espiritual, se eles tivessem convicção de imortalidade, aí é que seria uma tragédia, né? Porque esse pessoal tem certeza que morre e vive fazendo o que faz. Imagine se tivesse certeza que não morre e estão com a mente e os valores todos ligados ao materialismo. A humanidade acabaria no outro dia. Porque esse pessoal aí tem o maior medo de morrer e faz o que faz. Então, o materialismo, em termos do próprio medo da morte pela lei de destruição, é devido à infância da humanidade. Se a humanidade tivesse madura, de fato, espiritualmente falando, desperta, problema nenhum. Mas aí eu volto, encerrando aqui essa questão do eu superior, e do self, eu volto a acentuar esse fator. Vejam só qual é o fator. Queremos ter convicção de imortalidade, arregace as mãos e faça o bem o máximo. Ajude sem interesse. Seja instrumento de diminuir dor dos outros. Faça o bem o máximo. É isso que, de fato, dá alicerce de convicção de imortalidade. Fora disso, tudo estará vinculado ao mundo dos efeitos, ao mundo das ilusões. E a gente estará com maior medo de perder esse mundinho. Porque diz, poxa, e vai ter o quê? E quer logo saber de alguma coisa que cause sensação física. Se a pessoa só acredita em físico,
Continuando, essas duas expressões psicológicas que se apresentam no indivíduo, quando não unificadas, questão do ego, do personalismo e do self, do eu superior, podem ser fator de fragmentação da personalidade, gerando distúrbios de comportamento e instabilidade emocional, que é o que mais acontece, né? Porque para que a gente resolva esses conflitos do eu superior com o ego temporário, com as estruturas da persona, para que a gente resolva, só tem um caminho: espiritualizando o seu máximo. E aqui eu quero acentuar outra vez aquilo que eu comentei aqui na semana passada. Essa proposta de psicologia não confundamos com alguma espécie de alienação ou de fanatismo. Porque não tem nada a ver com a alienação nem com o fanatismo. A proposta não é a gente se isolar do mundo. É a gente vivendo no mundo sem estar submetido aos enganos, dores e sofrimentos que normalmente, a nível psíquico, a sociedade constrói. E, sobretudo, como nós estamos estudando aqui, aos conflitos internos. Porque, olha, qualquer um de nós, na medida que a gente estiver trabalhando ao máximo a superação desses conflitos, sabe qual é o resultado? Felicidade agora. Bem-estar agora. Está se sentindo bem realizado agora. Antes de mergulhar na vida espiritual, agora. Por que é que a gente ainda tem certos níveis de tristeza, de apatia, de conflitos? Porque não resolveu fazer o esforço suficiente de despertamento espiritual. E por que é que a gente é tão teimoso em não querer fazer? A gente já comentou isso aqui antes, porque é porque a gente gosta de sofrer. É o rescaldo do passado, aonde a gente, durante muito tempo, durante muitas encarnações, achava que havia certo pagamento na dor, no sofrimento. Então a gente traz isso de muitas encarnações. E nesse rescaldo de achar que a gente só merece alguma coisa boa sofrendo muito, mesmo diante dos avanços tecnológicos, científicos e do próprio progresso religioso, né? Afinal de contas, quer queiramos ou não, a religião, e o espiritismo nisso é o maior exemplo, é a revelação constante. À medida que a humanidade oferece condições, novas revelações chegam para o quê? Facilitar o homem, seu despertamento espiritual, sua felicidade. É assim. Mas lá dentro da gente, a gente acha que não é assim. Lá dentro da gente, nós ainda defendemos muito um certo nível de sofrimento como forma de pagamento. E diante do que hoje a gente recebe da psicologia de Joana de Ângeles, que começa a tratar essas questões conosco de forma racional, aí, meninos, sabe o que é que começa a ver de agora em diante em nós? Falta de vergonha na cara, né? Querer ter realmente um compromisso em trabalhar ao máximo o despertamento espiritual, sabendo que isso é sinônimo de felicidade autêntica, que não tem nada a ver com o mundo material e que só depende de nós, exclusivamente. É isso que aqui a gente vai sendo paulatinamente instigado a se definir e se resolver. Na medida que a gente vai estudando essas obras, para empurrar a gente no sentido de que, olha, não precisa sofrer para ser feliz. Não precisa estar se impondo doenças
e desequilíbrios para se libertar do passado. Você pode, através das ações no bem, resolver as questões do passado e construir um presente novo de fato. Cabe a gente realmente acreditar e resolver por fazer. Então, quando essas duas questões não são unificadas harmonicamente, podem ser fator de fragmentação da personalidade. Então é aquilo, sabe? A pessoa, infelizmente, isso às vezes acontece até entre casais que vivem relativamente bem e que poderiam viver melhor ainda, mas por não estarem suficientemente trabalhando o despertamento espiritual, tornam-se muitas vezes vítimas de atritos, de conflitos desnecessários no relacionamento. Não teria razão nenhuma se estivesse trabalhando o lado espiritual. Porque quando a gente não está trabalhando o lado espiritual, é que emergem os conflitos do passado e as aberturas de interferências espirituais obsessivas. A pessoa que hoje está vivendo bem, porque está acordando espiritualmente, está se sentindo bem, ela está trabalhando o maior antídoto contra influências espirituais negativas, obsessivas. Porque a gente sabe pela própria doutrina espírita que os obsessores só têm acesso às áreas de fragilidade do psiquismo nosso. Se o psiquismo nosso tradicionalmente tiver alto astral, de bem com a vida, de bem com Deus, de bem nos relacionamentos, qual é o espírito infeliz que vai querer estar perto de nós? Só se fosse para ter raiva. Agora, se a gente fica com esses conflitos do ego e do adiamento do trabalho espiritual que a gente pode fazer, aí eles dizem, eu estou aqui. Continuando. O objetivo da psicossíntese é trabalhar pela unificação desses eus, produzindo a real identificação do ser nos objetivos da existência que vivencia. Então, a unificação desses eus, que de uma forma mais adequada, Emmanuel e Joana de Anjos também mais adiante vai falar, se dá sobretudo através da transcendência deles pelas novas ações espirituais equilibradas do presente. É necessário que todos os fatores de desarticulação da personalidade, de autossofrimentos, de infelicidades pessoais, a gente converta em ações do bem. Quando a gente faz isso, a gente consegue resolver as coisas lá do passado. E produzindo a real identificação do ser nos objetivos da existência que vivencia. O eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com os seus conflitos e aspirações, em luta contínua pela conscientização da realidade. Essa somente se fará quando o eu superior seja identificado e decodificado a sua expressão imortal, de essência eterna, que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Olha, esse trabalho, analisando aqui do final para o início, de identificação e decodificação na sua expressão imortal do eu superior, veja, isso só é possível para quem está levando a sério
o lado espiritual da vida. A percepção da vida e de objetivos e interesses além daquele que diz respeito ao campo material. Para as pessoas que estão aí fora, em termos de ter metas e objetivos puramente materiais, não tem como identificar nem como decodificar coisa nenhuma. Porque para elas tudo diz respeito ao mundo sensório, ao mundo dos sentidos físicos. E nesse mundo não há espaço para o eu superior. Infelizmente, a gente vive ainda temporariamente inseridos numa sociedade profundamente materialista, para a qual o absurdo em termos espirituais é tão grande que, academicamente, por exemplo, se duvidam da existência de Deus. E quando isso é colocado em dúvida, imagine fatores de ordem psíquica profunda. Lúcia, se tu quiser, pode ligar o ventilador daquele lado ali, aliás, o ar-condicionado. Então, voltando aqui ao início, o eu individual é resultado das aquisições e experiências do processo existencial, com os seus conflitos e aspirações na luta contínua pela conscientização da realidade. Vejam, esse eu individual aqui, ele não é a individualidade do espírito. Ele é o símbolo, o sinônimo do personalismo, da persona que nós, na encarnação atual, nos identificamos. Ele é o resultado das aquisições e experiências. O problema todo, vejam só, e aqui eu acho muito importante chegarmos a essa reflexão. Aliás, vocês vejam bem, o objetivo maior desse estudo que a gente está realizando aqui é o aproveitamento do estudo ao máximo durante a própria apresentação dele. Eu digo assim porque eu me lembro que, diferente dos estudos da mediunidade, ou de um éster, ou de um estudo doutrinário, onde muitas vezes nós somos muito chamados a lidar com fatores intelectuais e de memória, esse que nós estamos tendo aqui de Joana de Ângeles, eles não dizem respeito à aquisição de material para memória, nem em termos intelectuais, mas em termos perceptuais, de percebermos, de oferecermos aberturas ao entendimento durante a própria realização dele, sobretudo pelas dificuldades que algumas pessoas têm na leitura individual das obras de Joana de Ângeles. Porque na leitura individual, muitas pessoas tentam ler em termos de armazenar conhecimento. E aí perdem ou deixam de aproveitar os fatores conceituais de percepção, de entendimento da vida sob um olhar diferenciado. Porque esse olhar diferenciado que é proposto no estudo dessas obras não é oferecido nas obras doutrinárias do Espiritismo. Nas obras doutrinárias do Espiritismo, mesmo aquelas que dizem respeito às experiências comprobatórias da mediunidade, nós teremos fatores de prova, testemunhais, mas não teremos, ao absorver essas provas, a percepção em termos de despertamento espiritual para eles, que é proposto nessa realização de estudo que nós estamos tendo aqui. Então, voltando aqui ao texto, é o seguinte. Esses fatores de conscientização da realidade, vejam, eles têm a ver
com o seguinte: pensem bem. A pessoa que nós nos identificamos, a personalidade, em termos assim de gostos, de tendências, de identificações que nós temos. Pensem bem, cada um de nós que estamos aqui. O que é que a gente tem que não foi emprestado? Qual é o tipo de identificação que a gente tem, ou de gosto, ou de tendência, que não tenha sido alvo de algum empréstimo pela sociedade, pelos pais, ou até mesmo pelas próprias deduções que a gente tenha feito ao enfrentar certas experiências? Por exemplo, a pessoa pode ter tido um pai ou uma mãe castradores, que criaram uma série de problemas a nível psíquico, e que o espírito que esteve enfrentando aquilo construiu uma realidade dele com a qual ele se identifica como sendo ele. Mas até que ponto aquela experiência que ele teve com o pai ou com a mãe foram os fatores detonadores dessa percepção que ele tem dele mesmo? Porque, em essência, quando a gente analisa isso direitinho, se a gente estiver com coragem, a gente vai perceber o seguinte: nós somos uma coxa de retalhos que saímos juntando ao longo da nossa história encarnatória atual, olhando para a encarnação atual, onde a gente juntou pedacinhos da experiência que tivemos com irmãos ou com irmãs, com pai, com mãe, com colegas de escola, com o que a sociedade material apresentou em termos de, por exemplo, música, a identificação, o tipo de gosto musical que a gente tem. Quem foi que de fato definiu? Quem pode dizer que não sofreu as influências do meio em relação a isso? Então, tiremos todas essas influências. Façamos esse exercício agora. Tirando todas essas influências, todos esses fatores externos aos quais nós agimos e reagimos, o que é que sobra? Pense, o que é que sobra? Em termos de personalidade, em termos de individualidade que a gente possa deduzir em forma de compreensão da vida. Poderíamos dizer quase nada ou quase que nada. Tudo veio da nossa relação com as coisas materiais. É isso que o despertamento profundo em termos de consciência pode nos dar. Pode nos dar algo que a gente nunca teve. Algo que de fato possa ser traduzido como a nossa verdadeira essência e que foi amortecida, amortaçada por todas essas coisas que vieram de empréstimos de fora do mundo material e que só tem valor transitório. São todas essas coisas do mundo material e transitório que acabam empanando, mortificando o eu profundo, a essência do Cristo dentro de nós. E a gente precisa realmente não ter medo nenhum de ir trabalhando, largar essa carcaça psíquica. Porque essa proposta de largar essa carcaça psíquica, que só nos trouxe ao longo de diversas encarnações frustração, dor, sofrimento e morte. Porque toda vez que a gente chegou àquele momento em que a gente teve que enfrentar a morte física, a gente ficou com os maiores receios, porque ia largar a carcaça do mundo material. Vejam só, eu volto a acentuar esse aspecto
Isso que a gente está tentando aqui compartilhar só tem sentido para quem está começando a perceber a vida pelo lado espiritual. Pelo lado puramente humano, nada disso que a gente está aqui falando tem sentido nenhum. Porque o sentido puramente humano só diz respeito à vida de relação, com o mundo material. Então, continuemos. Quando se dá essa conjuntura feliz, essa união, né, do eu superior com o personalismo que a gente está tendo, quando se dá essa união, faz-se indispensável a terapia de assimilação dos conteúdos do eu individual no eu superior, diluindo fronteiras que pareciam inexpugnáveis e desfazendo barreiras psicológicas, favorecendo a estrutura do ego equilibrado ante o self consciente. Então, quando se dá essa conjuntura feliz, passo seguinte, indispensável a terapia de assimilação dos conteúdos do eu individual no eu superior. É aquela expressão do apóstolo Paulo, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A questão toda, e aqui fica a pergunta para reflexão nossa: quais de nós iríamos de fato querer chegar a essa conclusão do apóstolo Paulo? A abandonar a carcaça do psiquismo cheio de conflitos e problemas para assumir de forma plena a identificação com o eu superior, com o Cristo interno. E foi esse ponto em que ele chegou. Para o apóstolo Paulo, foram necessários profundas frustrações afetivas, familiares, materiais, todas. Para ele se abrir essa possibilidade, foi preciso dizer: eu não tem mais nada que me prenda a qualquer nível de gratificação de interesse com o mundo material. Aí ele estava pronto. Enquanto a gente ainda ficar agarrado a mentiras e fantasias do jogo da ilusão dos sentidos, a gente ainda não estará apto. A gente ainda estará querendo se nutrir com ilusões. Até quando? Até quando de fato queira abandonar isso. Diluindo fronteiras que pareciam inexpugnáveis e desfazendo barreiras psicológicas, favorecendo a estrutura do ego equilibrado ante o self-consciente. Para que isso ocorra, é claro, o self-consciente ou o eu superior tem que estar com o ego sob rédeas. Então vamos continuar aqui. Na imensa área do ego surgem as fragmentações das subpersonalidades, que são comportamentos diferentes a se expressar conforme as circunstâncias, apresentando-se com frequência comum. Todos os indivíduos, raras as exceções, experimentam esse tipo de conduta. Aqui nós vamos vendo ao longo da leitura do capítulo que Joana de Ângeles vai retomando questões que ela já trabalhou antes. Então a gente já trabalhou antes, depois a gente viu os aspectos positivos da identificação com o superconsciente, ou com o self. Agora ela retoma aspecto que antes foi trabalhado de outro modo. Aí ela diz: na imensa área do ego, normalmente, para a maioria das pessoas, surgem as fragmentações das subpersonalidades. Ou para qualquer um de nós, antes de a gente ter despertado suficientemente
o eu profundo, que são comportamentos diferentes a se expressar conforme as circunstâncias. Conforme a circunstância, a pessoa tem um tipo de atitude, apresentando-se com frequência em comum. Todos os indivíduos, raras as exceções, experimentam esse tipo de conduta. Quando diz aqui raras as exceções, a gente pode dizer que se refere aos espíritos superiores, encarnados, em missão na Terra. Porque a maioria dos outros, normalmente, estão dentro dos conflitos dessa área imensa do ego. E que aqui nós vimos a questão da psicossíntese, da integração com o superconsciente, a solução. Mas que aqui, até essa aula terminar, essas questões vão sendo retomadas. Ademais, no imenso campo dos conflitos, as expressões de inferioridade moral do processo de evolução facultam as manifestações egóicas, doentias, como o orgulho, o ciúme, a inveja, o ressentimento, o ódio, a calúnia e muitos outros famanazes que enceguecem o ego e o atiram nos abismos das alienações. Então, no imenso campo dos conflitos, as expressões da inferioridade moral que trazemos do passado milenar, reencarnatório. E é dele que vem as manifestações egóicas doentias. Aqui é um dos aspectos mais preponderantes. Então, vejam. Por exemplo, citando aqui o ciúme ou a inveja. O ciúme, a imersão do ciúme em um relacionamento afetivo equilibrado e de correspondência. Como é que surge? Aberturas no psiquismo de um dos participantes, dando campo a expressar agora algo totalmente anormal, que não fazia sentido estar acontecendo agora. Mas aí, por falta de vigilância e de despertamento espiritual, emerge. Por isso, aqui no final diz assim, que enceguecem o ego e o atiram nos abismos das alienações. Porque quando menos pensa, a pessoa pode começar a tomar atitudes de doido. Eu me lembro de um fato bem engraçado contado sobre isso por aquele pastor Cláudio, que tem muitos vídeos dele que roda pelo Facebook. Ele dizendo que ele tinha um ciúme, ou ainda tem, não sei, da esposa. Tão grande que certas vezes, quando ele ia com ela no restaurante, ele ficava desconfiado de tudo. Eu sei que ele conta um caso engraçado, se eu me lembro bem, que ele inventou. Parece que a esposa foi no banheiro, começou a demorar. Ele começou a se preocupar o que é que ela estava fazendo dentro do banheiro, que estava demorando tanto, que ele resolveu entrar no banheiro feminino e foi uma confusão lá do tamanho do mundo, porque ele era desconfiado, ele mesmo dizendo que tinha um ciúme doentio, para o qual, em termos de logicidade, ele sabia que era errado. Mas, no entanto, não conseguia controlar, porque, como nós estamos analisando aqui, emergia alguma coisa lá de trás do passado de desequilíbrio dele e que ele não dava conta. Então, isso acontece em vários contextos. Aqui, como é citado, inveja, ressentimento,
Inveja mesmo, a pessoa, normalmente, em termos de valores materiais, tendo tudo. Mas se o vizinho comprou um imóvel novo e ele toma conhecimento, aí pronto. Como reflexo puramente de inveja. Não havia necessidade nenhuma. Mas a pessoa tem esse tipo de fator emocional sob desequilíbrio. Quando vê alguém que quer ter igual. Ao mesmo tempo, personalidades espirituais que transitam no mundo fora da matéria interferem no comportamento humano. É para ajudar. Que a pessoa já tem a bagaceira de problema que traz de outras encarnações. E para ajudar, tem uma turma de espírito desencarnado que vem interferir de forma negativa, submetendo não poucas vezes o eu individual a transtornos de natureza obsessiva, não detectados pela psicologia acadêmica convencional. Porque para a psicologia acadêmica não tem essa história de alma do outro mundo. Então, se alguém está passando por situações problemáticas na área emocional, não vão atribuir nunca que possa haver algo de natureza obsessiva. Mas aí a gente sabe, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que muitas vezes se assoma personalidades espirituais que interferem no comportamento humano. E quando olha, a pessoa está tomando uma atitude, uma ação, que o outro diz assim, meu Deus, não é tu que está fazendo isso não. E aí isso pode ser na área de qualquer comportamento, e a pessoa está tomando uma atitude absurda e não está se dando conta. Não poucas vezes, o eu individual, há transtornos de natureza obsessiva não detectados pela psicologia acadêmica. Mas nós, se de fato estivermos nos esforçando na área do despertamento espiritual, do eu profundo, nós mesmos podemos perceber quando isso está acontecendo conosco mesmo. E sermos os nossos próprios detectores e reajustadores disso. Dizer, oxe, que é isso? Não faça isso. Uma autoanálise cuidadosa deve ser realizada pelo paciente, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior. Ao mesmo tempo, criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas. Aqui tem várias informações para nós desenvolver. Veja, uma autoanálise cuidadosa deve ser realizada pelo paciente. Então, nós temos que ser os principais analisadores do que se passa conosco mesmo. A partir daí, mediante a vontade bem conduzida e estimulada, trabalhando em favor da harmonia entre os valores éticos e o eu superior ao mesmo tempo criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência. Então, como é que se vão dando esses fatores de trabalharmos nós mesmos esse desenvolvimento de percepção? Um fator básico, insubstituível, é o esforço máximo que a gente possa realizar em termos de equilíbrio mental, psíquico, de harmonia dos pensamentos, de habitualmente
estarmos percebendo em atitudes e decisões o movimento consciente e equilibrado do que de fato o nosso espírito quer. De não tomar atitudes sob compulsão, sob impulso. De toda vez que a gente está diante de fatores que surgem de forma inesperada e que tendem a nos pressionar a uma decisão rápida, fugir desse contexto de ter que tomar uma decisão. Por isso que tem aquela mensagem de Emmanuel, que vez ou outra aqui já fizemos referência, quando Emmanuel diz assim, olha, nos momentos de tensão, de crise, de desequilíbrio, de problema maior, não haja, não escreva, não tome decisões, não assuma compromissos. Deixe serenar a poeira dos fatores, para a partir daí você resolver o que vai fazer. Então, se a gente se vê num momento em que você tem que resolver agora eu não vou resolver nada. Se eu tenho que resolver agora é que eu não vou resolver mesmo. Porque normalmente, na maioria das vezes, as atitudes que a gente toma assim sob pressão, nós tendemos a nos arrepender. E depois dizer, poxa, podia ter pensado melhor. Percebe? Inclusive, a gente nota, né, que em momentos de emergência, de tensão, as atitudes que seriam as ideais ou mais coerentes, as pessoas não têm. É como quando se está num prédio e ocorre um incêndio. E as pessoas querem passar por cima das outras. E aí, quando olha, morre gente pisoteada. E não toma. E aí, saídas de emergência, logo a pessoa fica cega, aí quer descer pelo elevador, e quando olha, é um problema maior. Agora, por quê? Por causa das decisões sob impacto ou tensão. Nesses momentos, nós somos chamados a ter cabeça no lugar e não agir de forma precipitada. Então, essa última parte, ao mesmo tempo, criando reservas psíquicas para impedir moralmente a interferência das mentes desencarnadas. Quais seriam algumas dessas reservas psíquicas que nós podemos citar aqui, que nos ajudam muito nesse aspecto? Hábitos regulares e disciplinados de leituras espirituais ou edificantes, de assistir a bons programas ou palestras, que hoje nós temos muito na internet e no YouTube, onde a gente pode ficar ali 1 hora ou mais de 1 hora acompanhando um palestrante. Temos atualmente tantos que têm inúmeras palestras e que diariamente aumentam as palestras, como Arthur Valadares, Haroldo Dutra, Divaldo Franco, Alberto Almeida. Tem todos eles dezenas de palestras no YouTube. Então, ter hábito de estar com a mente, o pensamento vinculado a valores e fatores de equilíbrio espiritual. Hábitos regulares de leitura. Então, isso aí são fatores que nos trazem reservas psíquicas que poderão e normalmente impedirão interferências de mentes desencarnadas em desequilíbrio. Porque na medida em que esses hábitos começam a ganhar mais campo, mais tempo na nossa vida, mais espíritos desencarnados em desequilíbrio ou modificam-se ou se afastam de nós, porque passam a não mais nos aguentar. Porque
estar junto de um espírito que está todo dia estudando e buscando iluminação espiritual, assistindo palestras, estudos, se envolvendo em tarefas espíritas, quem é que aguenta? Espiritualmente falando. Bom, nós vamos parar aqui nesse slide 12 por causa da hora. Essa temática nós iremos concluir no nosso próximo encontro, que será novamente às 16 horas, de hoje a ontem. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir a Lúcia, que veio aí para o nosso estudo hoje, para ser a intermediária da prece para nós.